Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 12. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Lembrando aos amados que estamos sendo retransmitido pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil. Estamos também sendo retransmitido pelo site da Rede Cristã, redecristãfm5.com.br. Amém? Pelas plataformas da Rádio Evangélica. Louvado seja Deus. E, enfim, ao vivo aqui na 100.7 para tudo isso. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 12. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Espero que os irmãos acompanhem conosco aí essa escritura, essa leitura, né? Louvado seja Deus. E como já dissemos, a gente está lendo até onde dá para ministrar. Porque o tempo tem sido pouco. E eu estou me policiando para a gente orar, né? Orar pelo menos uns 10 a 15 minutos, né? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 12. Abramos a nossa Bíblia e oremos e leiamos. Ajuntando-se, entretanto, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos.
E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Louvado seja Deus. Muita coisa bacana para pontuarmos aqui nesta leitura. Vamos nos limitar hoje, nesta oportunidade, até o versículo de número 12. Louvado seja Deus. Mas o que nós queremos começar a pontuar aqui, primeiro é que Deus não faz vergonha a ninguém. Que há um folclore de que Deus seja, tipo assim, caboeta, que Deus seja alguém muito perverso, que goste de fazer as pessoas passar constrangimento, ou então que ele seja sádico, que goste de ver, ou então psicopata, que faça as pessoas sofrerem. Deus não é assim não, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas acham que o versículo de número 2 e 3 seja esse tipo de coisa. Tem pessoas que deixam de ir a um culto, à igreja, principalmente se souber que ali tem um irmão que tem o dom da revelação, que, diga-se de passagem, não existe este dom, não existe um dom com o nome assim. Existe a categoria, ou a classificação de dons, como os dons de revelação. Os dons de revelação são eles: discernimento dos espíritos, palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Pastor, tem pessoas que vê anjo, que vê demônio. Isso não deixa de ser um dom. Isso não deixa de ser uma dádiva divina. Isso não deixa de ser um consentimento de Deus, entendendo o dom por esse prisma. Mas não um dom daquela categoria lá em Coríntios. Não deixa de ser uma dádiva divina. Que na verdade são pessoas que têm o espírito aflorado. A exemplo dos profetas no Velho Testamento, que eram também chamados de videntes. Termo que hoje a gente associa equivocamente a quem é espírita. E que não tem nada a ver o dom da vidência com o espiritismo, não tem nada a ver o dom da vidência com a macumba, com o catimbó, não tem nada a ver. Mas as pessoas associam o termo a este segmento. São pessoas que têm um espírito aflorado, têm uma sensibilidade espiritual maior, que hoje não exercem o ofício de profeta, como era o exercício, o ofício de profeta do Velho Testamento, mas que se resolverem servir a Deus, serão tão instrumentalizados por Deus como os profetas do Velho Testamento. Não existe um ofício hoje
vamos dizer assim, homologado pelas denominações, porque algumas igrejas dizem que não há profeta nos dias de hoje. Existe, não como o ofício de Jeremias, não como o ofício de Isaías, não como o ofício de Ezequiel, não como o ofício de Daniel, de Oséias, de Jonas, de Obadias, de Malaquias, de Miqueias, de Naum, de Abacuque, de Joel. Mas existem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual tão aflorada quanto aqueles homens lá de Deus, e que podem ser uma bênção para os dias de hoje, não desprezando o que está escrito, não desprezando o que está escrito e muito menos se dando a prepotência de sua palavra ou de sua revelação ter mais proeminência do que as Sagradas Escrituras. É isso que não existe, mas que são pessoas com uma floração espiritual maior, ao ponto até de nos ajudar e de nos ser útil a entender melhor o texto sagrado, por exemplo, e a nos ajudar numa compreensão precedente de fatos temporais e atemporais, sem dúvida. Até porque existe a manifestação da palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria, e há uma grande necessidade dessas evidências, como a necessidade do discernimento dos espíritos. Aí observe que esse capítulo 12 já faz com que a gente se aprofunde muito mais nisso aí. Quando diz que não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, isso não tem nada a ver, irmãos, com o pecado que você faz, que ninguém vê, que ninguém sabe, ou que pouca gente sabe, e de repente isso via à tona. Não, Deus inclusive não gosta que isso aconteça no meio do seu povo, e Deus é contra quem faz isso, Deus é contra quem faz isso. Veja em Lucas capítulo 17, que é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem, ai de quem ocasionar o escândalo, ou seja, ai de quem sair difamando as pessoas, denigrindo a imagem das pessoas. Ai de quem estiver gerando constrangimento às pessoas. Ai de quem estiver fazendo as pessoas estarem sendo envergonhadas. É isso que quer dizer Lucas 17, palavras de Jesus. Diz até que é melhor que esta pessoa tenha uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e seja lançada no mar, do que fazer esse tipo de coisa, porque isso causa um dano muito grande. A pessoa se retrata com Deus enquanto o outro está ocupado em estar difamando ela. A pessoa se conserta com Deus enquanto outras se ocupam em estar queimando a imagem dela, queimando o filme dela, envergonhando, depreciando, enfim. A Bíblia diz que é melhor que quem estiver fazendo isso, tenha uma pedra de moinho amarrada no pescoço e seja lançado ao mar. Então Deus é contra isso. O que o versículo 2 e 3 se refere é ao juízo. O juízo final. Por isso que, louvado seja Deus,
o versículo de número 4 e 5 manda que nós temamos a Deus, que tem o poder de, depois de matar o corpo, lançar a pessoa no inferno. A este Deus nós devemos temer. Não temer só aquele que pode matar o corpo, não é? Claro que morrer assassinado não é bom para quem assassina e não é bom para quem é assassinado. O ideal seria que as pessoas morressem pela ordem natural da corruptibilidade do corpo, não é? De uma ordem natural pela corruptibilidade do corpo. Um infarto, um AVC, não é? Pode até ser um câncer. Ou então, pela idade já avançada, não é? O ideal seria que as pessoas morressem assim, sem ninguém ceifar a vida delas. Ou então, por algum sintoma clínico, né, ou traumático, sem ser causado por terceiros, ou por outra pessoa. Não é? Mas, ainda assim, a palavra de Deus diz que não devemos temer os que matam o corpo, mas temer o que mata o corpo e depois tem poder para lançar no inferno. É óbvio que não é Deus que lança ninguém no inferno, mas ele será o grande juiz que vai pronunciar a sentença do apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Não é? É Deus quem vai pronunciar a sentença. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Então a chamada aqui é temermos a Deus. Temer a Deus implica em obedecer ao Senhor, reverenciarmos sua majestade, sua santidade, seu senhorio. Entender que Deus ira o pecado, que Deus aborrece o pecado. Não é? E aí o Senhor nos chama, ainda no contexto aqui, observe aí, por exemplo, o versículo de número 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. É o Senhor Jesus, louvado seja Deus, nos chamando a sermos leais a Ele. Nos sermos leais a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa lealdade implica em temermos Deus, confiarmos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Confiarmos, inclusive, na sua provisão para conosco, porque quando eu leio aqui que nós valemos mais do que muitos passarinhos, como diz o versículo 7, eu me lembro automaticamente daquela palavra de Jesus, e você já deve estar se lembrando aí também pelo Espírito, quando Jesus disse que não devemos andar solícitos, ansiosos, cuidadosos
com o dia de amanhã, quanto ao comer, quanto ao vestir, quanto ao beber? Porque o Pai Celestial sabe que necessitamos de todas estas coisas. E Jesus manda que olhemos as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus ainda faz a pergunta: não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. Então, obviamente, nós valemos mais do que muitos passarinhos, porque Deus cuida de nós muito mais excelente do que das aves do céu. Louvado seja Deus. Então, precisamos confiar neste Deus e reverenciá-lo e temê-lo e reverenciar a sua soberania, sua santidade, sua majestade, seu senhorio. É por isso que aí entra uma nota muito importante agora nesta abordagem, que inclusive eu vou pedir que o Guilherme dê um tema a ela, uma palavra sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vai ter esse tema na abordagem dessa primeira parte de Lucas 12. Porque observe o que diz o versículo de número 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Agora vem aqui comigo. Observe que o Filho do Homem é uma expressão usada em função, inclusive, do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel era chamado de Filho do Homem. O Senhor fala com ele: tu, pois, ó Filho do Homem, põe-te em pé. Mas quando se aplica a Jesus esta expressão, é referência à humanidade de Jesus. É referência à encarnação do Verbo. Filho do Homem. Amém? Então, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Por esse versículo está escrito assim, alguns entendem que quem pecar contra Deus tem perdão, quem pecar contra Jesus tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. E não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que quem blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Qualquer palavra contra o Filho do Homem, sim, tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito não tem perdão. O que significa isso então, pastor? Não é a mesma coisa daquilo que o senhor dizem? E na Bíblia, a linguagem de hoje, que é uma Bíblia, por sinal, muito boa, mas tem essa ressalva aí, porque a Bíblia, a linguagem de hoje, é importante essa nota hermenêutica, em alguns trechos, popularizaram a linguagem. E aí não convém, em alguns trechos, entender como está escrito na linguagem de hoje. Porque ela pega, por exemplo, este versículo, que a gente encontra lá em Mateus capítulo 12, versículo 31, né? Exatamente adequando-o a uma fala popular. Em Mateus 12, 31 diz: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, em Mateus capítulo 12, versículo 13, faz com que a gente entenda melhor a mesma colocação de Lucas no capítulo 12, verso 10. Por quê?
A gente peca contra Deus, a gente peca contra Jesus, que é a mesma pessoa. Jesus, Deus, Espírito Santo é a mesma pessoa. A gente peca, não é? A blasfêmia é a rejeição que a pessoa faz, a ação persuasiva, a ação convencedora do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A palavra santo, o sufixo santo, é Deus operando na vida do pecador, conduzindo-o ao arrependimento quando ele peca e conduzindo-o à santidade para que ele não peque. Porque a gente peca por omissão, não é? E a gente peca por cobiciosidade. Conforme está escrito ainda, inclusive, em Lucas, capítulo 12, né? Versículo 47 e 48. Pecado omicioso é o versículo 47 e o pecado comicioso está no versículo 48. Lucas 12. Existe o pecado por omissão e o pecado comicioso, né? Deixa eu explicar então rapidinho aqui. O pecado por omissão é o saber que deve fazer e não faz. E o pecado comicioso, que é também considerado pecado por ignorância, é chamado pecado por ignorância, ou pecado oculto. Oculto a quem? A Deus? Não. Oculto às pessoas? Não necessariamente. Não é? Mas oculto à própria pessoa que peca, porque às vezes a pessoa peca e acha que o que está fazendo não é pecado. Por isso que é chamado pecado por ignorância, mas é pecado. Então, quando a pessoa resiste à ação do Espírito Santo, em João capítulo 16, se não me engano, diz que o Senhor, o Espírito Santo, né, ele veio para convencer o homem. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a resistência a esse convencimento, a essa ação persuasiva do Espírito de Deus, o Santo, é que configura a blasfêmia, que faz com que a pessoa não se arrependa. E a pessoa não se arrependendo, ela não confessa. E não confessando, não tem perdão. Porque todo pecado arrependido e confessado a Deus tem perdão, amados. Mateus capítulo 12, verso 31. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas se perdoará se houver arrependimento, se houver confissão a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, está escrito em Atos 3:16. 3:19. Atos 3:19. Deixa eu conferir aqui. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:16. Segundo Crônicas 7:14. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. 1 de João 1:9. 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, se pedir perdão a Deus, tem perdão. Agora, se resistir à ação convencedora do Espírito Santo, você está errado. E a pessoa dizer, não, eu não estou errado.
Não, eu não estou errado porque fulano errou primeiro. Ah, não, eu não estou errado porque fulano errou mais. Eu não estou errado porque foi fulano que começou. Ah, eu não estou errado porque fulano também faz. Ah, eu não estou errado. Eu não errei, eu me defendi. Ah, eu não errei, eu não sei o quê. Ah, eu não errei. Aí não procura pedir perdão a Deus. E por não pedir perdão, não tem perdão. E por não pedir perdão, não tem perdão. Por não pedir perdão e não se arrepender mesmo. Aí não tem perdão. É isso que significa blasfemar. Viu? E quando a pessoa blasfema, né, ela... Nem por isso o Espírito Santo de Deus se ausenta dela. Mas daquele pecado ela não é perdoada. E a gente não pode deixar pendências. Amém? A gente não pode deixar pendências. Temos que procurar pedir perdão a Deus por todos os pecados. Né? Amém, amados? Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Bem, como eu disse, nós gostaríamos de passar mais tempo orando, mas foi necessário começar e terminar essa abordagem hoje, mas a gente já vai direto para a oração, amém? Direto para a oração. Por isso que não é bom a gente, infelizmente, eu preciso de empresários para me ajudar, opto por sua oferta, meu irmão ouvinte, opto pela sua oferta, porque comerciais tomam tempo, né? Se a gente tivesse espaço para aumentar o horário, amém. Mas nem para isso aparece, né? Então a gente já vai orar pouco tempo aqui agora. A gente vai orar aqui o quê? Menos de 10 minutos, mas vamos orar. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.